Minha gente, noite de sexta-feira, falamos aqui da Associação dos Empregados do Comércio de Ubá, na Cristiano Rosas, bem no centro da cidade. E está pronto para começar aqui o primeiro encontro do movimento conservador, com a presença da deputada federal Alê Silva. Deputada, seja bem-vinda à cidade de Ubá, muito boa noite, prazer em recebê-la. Eu que agradeço aqui o convite do Sargento Gabriel, dos coordenadores desse evento, do primeiro encontro do Movimento Conservador de Ubá. Bom, Ubá é uma cidade pela qual eu resguardo um carinho, apesar de que é a primeira vez que eu realmente venho andar aqui na cidade, das outras vezes sempre foi de passagem, mas eu tenho um carinho muito especial porque a origem da minha família, até onde a gente sabe, né, nos meus antepassados, a origem dela é daqui de Ubá. Né, a família era uma família de sobrenome Duarte, eles tinham uma fazenda aqui em Ubá, mas depois, né, por meu falecido bisavô, né, veio a faltar e aí minha bisavó resolveu se desfazer da fazenda e morar na região lá de Inhapim. E de lá o pessoal foi para um pouquinho mais longe para o Vale do Aço. Então a gente tem esse carinho aqui com a cidade. Muito bom saber que a deputada tem o DNA dela fincado aqui também na cidade de Ubá. Agora, esse encontro de acordo com o convite que eu recebi, é para falar de segurança pública e falar também de política. A senhora prefere começar falando sobre o quê? Você que escolhe. Política. A senhora acha que no momento o Brasil está no caminho certo? Eu acredito que sim. Lá junto à Câmara eu compus a base governista, defendemos todas as pautas do nosso governo, principalmente as pautas econômicas. Infelizmente perdemos um pouco nas pautas morais, apesar de toda a nossa luta, né? Mas infelizmente não se tem como ganhar todas. A questão do ano é um ano político, né? Um ano de eleições municipais. E a gente tem feito uma campanha não para um pré-candidato ou para um futuro candidato de forma específica, mas estamos aí defendendo a ideia de se eleger o maior número possível de pessoas que têm uma ideologia muito próxima da nossa, se não for igual, mas pelo menos próxima. A senhora me disse, antes de começar a gravar a entrevista, de que a senhora, por enquanto, está no PSL. Mas eu entendi, então, nas entrelinhas, que a senhora está acompanhando o presidente Bolsonaro para uma outra sigla partidária. Com certeza, né? Não é novidade para ninguém, o PSL literalmente rachou ao meio. Hoje nós somos 27 deputados bolsonaristas e outros 26 bivaristas. Os 27 nós resolvemos acompanhar Bolsonaro. Já estamos com o nosso processo na Justiça pedindo a ruptura desse vínculo partidário com o PSL e estamos trabalhando na criação do Aliança pelo Brasil. Onde que foi que começou essa ruptura? Essa ruptura começou quando eu denunciei a fraude do Laranjal em Minas Gerais, que foi uma fraude que desviou recursos públicos de campanha através do presidente estadual na época aqui, e com essa denúncia acabou chegando também no Laranjal do presidente da Nacional, que é o Luciano Bivar. Então hoje não é mais a Alê Silva que diz que temos corrupto na alta cúpula do PSL. Quem diz isso hoje é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. A partir desse momento, Bolsonaro foi analisando todos esses acontecimentos, esses fatos, e chegou no entendimento que o melhor para ele seria se desfiliar, como de fato se desfiliou do PSL e resolveu abraçar essa causa na criação de um novo partido. Deputada, o Brasil gasta-se muito dinheiro com eleições. Exatamente. A senhora é a favor, por exemplo, de uma única data para todas as eleições? Com certeza, inclusive nós tínhamos uma expectativa muito grande de que ainda no ano passado nós conseguíssemos aprovar uma pequena reforma política e que faz a previsão realmente da unificação das eleições. Isso iria tornar menos custosas as campanhas, não teríamos mais aquela coisa de um político ganhar um cargo público, por exemplo, a deputado federal, e na metade
do cumprimento do seu mandato, descer para prefeito ou vice-versa. Seria vantajoso nesses dois sentidos. Eu acho que nós teríamos aí um trabalho bem mais tranquilo e mais eficiente. Mesmo porque, em época de campanha política, os trabalhos lá na Câmara são muito reduzidos, caem bastante produtividade. Isso também é prejudicial aí para o Brasil. Na data em que eu estou gravando essa entrevista com a senhora, eu recebi um telefonema de uma moradora de um determinado bairro da cidade, que aqui eu abro aspas, para dizer o seguinte: apesar do trabalho sério dos policiais militares, dos policiais civis, homens e mulheres, mas ainda assim a segurança pública às vezes deixa famílias desconfortáveis. Eu me lembro bem de quando eu cheguei aqui nessa cidade, em 1978, a gente dormia com as portas e janelas abertas, sobretudo na época do calor. Hoje tem que fechar em qualquer horário do dia ou da noite. Como é que a senhora vê a segurança pública? Como é que a senhora enxerga? Qual é o projeto de futuro para a segurança pública do país? Eu entendo que é uma séria campanha no combate às drogas. Hoje, praticamente 90% dos eventos de furto, de latrocínio, de homicídio, está relacionado ao tráfico de drogas. Hoje o nosso policiamento ele fica enxugando gelo. E é uma campanha, veja bem, nesses anos aí de 78, o senhor deve se recordar como era o cigarro. Você chegava numa sala de aula de alunos segundo grau, faculdade, uma sala com 50 alunos, a maioria fumava. Só foi me lembrar aqui de um professor de língua portuguesa que fumava a aula inteira. Exatamente. Depois de muita campanha aberta, na TV, através de encartes, uma campanha muito pesada, um combate ao tabagismo, hoje você pode perceber que poucas pessoas fumam, não é verdade? Então eu acredito que hoje nós temos que abraçar essa campanha contra as drogas. Aí a pessoa diz assim, mas e o álcool? Vamos combater também o uso de álcool, por que não? O alcoolismo também é uma doença grave que é estimulada por causa do uso exagerado da bebida, que nós temos que combater, mas combater como? Através de campanhas que conscientizem a população dos malefícios de uso dessas drogas. Reduzindo o consumo da droga, reduz o tráfico. Porque se o traficante não tiver cliente, ele vai ter que arrumar outra coisa para fazer. Reduzindo o tráfico, eu tenho absoluta certeza que se reduz boa parte aí da criminalidade. Outra coisa também, proteger os nossos policiais. Eu mesma tenho 2 projetos de lei lá na Câmara para retirar de vez da nossa legislação penal o excesso culposo para o policial quando ele estiver em combate. Ele não tem que parar para pensar se o gesto dele vai ser excessivo ou não, ele tem que combater. E também com relação à legítima defesa da pessoa comum com relação ao seu patrimônio e à sua vida. Não lembro agora o número dos projetos, mas já estão em tramitação e nós vamos trabalhar bastante para que eles sejam aprovados. Deputada Ale Silva, uma das coisas que mais me incomodam é a desigualdade social. Como é que a senhora analisa um salário mínimo de um pouco mais de R$1.000? Então, isso aí nós teríamos que voltar lá atrás e estudar o Brasil desde a época do Império, como eu já fiz, continuo fazendo. Infelizmente, o Brasil ele ainda é comandado por oligarquias econômicas e políticas. Vencer isso, vencer mais de 100 anos de cultura é uma coisa muito complicada. Nós ainda vivemos aquela situação em que se dá migalha ao povo para que determinadas pessoas continuem no poder. Agora que nós temos um governo sério que está trabalhando contra esse fator, mas não é fácil. Vencer uma cultura de mais de 100 anos não é fácil. Agora, o método mais eficiente para se combater essa desigualdade, valorizar o ser humano e, por conseguinte, valorizar a sua renda, é investir em educação e saúde desde a gestação, para que aquela criança do morro, da favela, aquela criança mais pobre, a filha da prostituta com traficante, tenha as mesmas oportunidades de estudo que o filho de um empresário. Mesma qualidade de escola, de professor, de material didático.
acompanhamento psicológico, pedagógico, assistencial, para que quando esse indivíduo, indiferente das suas origens, ele chegue na fase adulta em condições de saber o que é bom para ele ou não, na busca de um bom emprego, de uma boa qualificação. Aí que está a grande igualdade. Nós temos que igualar a origem. Não adianta eu querer chegar lá na fase já de uma universidade, uma faculdade, querer igualar. A pessoa não teve base, ela tem que ter na base. Então nós trabalhamos já, eu tenho trabalhado em vários projetos de educação, apesar que projetos de educação tem que partir do Ministério, então a gente tem feito uma série de indicações para que se proteja a criança, para que se acoberte a criança com a educação pública de qualidade desde a gestação. O que significa isso? A mãe. A mãe já ter aquela consciência de uma gestação tranquila, bem cuidada, da saúde, atendimento médico. Então é isso, acho que a igualdade social ela vem da educação, mesmo porque uma pessoa com uma boa base de educação, ela dificilmente vai caminhar para o mundo das drogas, para o mundo ilícito, ela vai cuidar inclusive da própria saúde, então é a segurança e a saúde que você tem aí de reflexo. Deputada federal Alê Silva saiu quase lá da divisa da Bahia para vir aqui para Ubá na noite dessa sexta-feira, no último dia do mês de janeiro, para acompanhar esse primeiro encontro do movimento conservador com a realização aqui na cidade de Ubá. Deputada, muito obrigado pela entrevista. Deixe as considerações finais, por favor. Bom, fica aqui meu carinho com todos os cidadãos aqui da cidade. Agora que eu estou começando esse trabalho aqui na cidade, porque encontrei pessoas, né, com uma afinidade ideológica muito próxima da minha. Vamos caminhar juntos. Vou fazer uma divulgação mais ampla aqui também para que as pessoas possam me acompanhar. E é isso, Minas é bastante grande, mas se Deus quiser eu vou ter muita saúde aí para poder abraçar o maior número de municípios possível. Minha gente, 22 horas e 10 minutos desse dia 31 de janeiro de 2020, acontecendo aqui na cidade de Ubá, aqui na Associação dos Empregados no Comércio de Ubá, o primeiro encontro do movimento conservador aqui na Zona da Mata. E contando com a presença de Gabriel Monteiro, policial militar, ele que tem um canal no YouTube. Prazer recebê-lo aqui na cidade de Ubá, Gabriel. Opa, o prazer é todo meu. Não sabia, já eu tinha ouvido falar muito bem desta cidade, mas não tinha noção da recepção tão amável, tão respeitada desse povo que exara amor, respeito, carinho pela democracia. Então a felicidade é toda minha. Quando eu recebi o convite para esse encontro, falaram o seguinte: olha, o Gabriel é aquele que vai lá nos movimentos, que peita todo mundo. Você é o Gabriel Monteiro, o corajoso? Não sei se é bem assim corajoso. É o Gabriel Monteiro que deseja um Brasil melhor para o seu filho, com mais liberdade para o seu trabalho, mais liberdade para a imprensa, que o seu cameraman tenha uma possibilidade de um Brasil mais livre, seguro, feliz, uma qualidade de vida melhor. Esse é o Gabriel Monteiro, que luta pelas famílias brasileiras. Aqui da plateia chegou uma pergunta para você falando sobre os craqueiros. Mas eu esperava uma pergunta a respeito dos fornecedores. Eu esperava daqui também da mesa alguma coisa para combater esses fornecedores. E eu fiquei esperando e ela não surgiu, Gabriel. Então, é complicado, realmente. Não adianta apenas chegar numa ponta da lança e esquecer de toda a orquestra, de toda a sistemática das organizações criminosas. Primeiro tem que bater no braço financeiro, porque eles têm muita movimentação financeira bancária que é feita de forma escusa e a polícia não consegue chegar. Então tem que dar mais liberdade para a polícia trabalhar, endurecimento penal. E quando nós observarmos políticos mineiros que fazem parte de organizações criminosas das drogas, eles devem ser presos e não deputados e senadores. Rio de Janeiro é a cidade que eu admiro, trabalhei muito no Maracanã quando eu era repórter esportivo, fiz muitos fla-flus, fiz muitos clássicos no Maracanã e esse aqui é um grande carioca que a partir de hoje vou sugerir que ele ganhe o título de cidadão honorário ubaense, porque trouxe aqui muita simpatia e aqui nesta decisão de hoje ele deu de goleada na deputada. Não, cada um tem o seu modus operandi. A deputada ela é a pessoa
com um intelecto muito avançado, e eu sou um jovem que é um caldeirão, o sangue esquenta quando fala de criminalidade, e eu quero mostrar o lado do policial militar, o lado da pessoa que está verdadeiramente no combate ali contra o Comando Vermelho, contra as organizações criminosas. Então eu agradeço muito a Alê, que me fez esse convite, e sem ela eu não estaria aqui. Qual foi o programa de televisão que você conseguiu realmente expor todas as suas ideias, que você conseguiu realmente colocar as suas ideias de forma espontânea e de forma que você teve também o feedback da população? Qual é o seu programa? Eu apresento o programa na Rádio Educadora, Jornal Indigo Notícia, e o noticiário aqui no portal UBA News. Então, noticiário do portal do... UBA News. UBA News. O seu foi maravilhoso, o senhor respeitou as minhas ideias, deixou eu falar com clareza, não me interrompeu. Então, esse respeito que eu tenho, jornalismo é isso, é verdadeiro, sincero, não parcial, mas também mostrando o que é o moral e o que é o imoral. Então, Gabriel, deixa ali uma mensagem para os nossos colegas, nossos telespectadores, os internautas do portal UBA News. Pessoal, é o seguinte, há esperança para um Brasil melhor. Não pense apenas em vocês, pense nas gerações que estão vindo. Talvez a gente não consiga melhorar verdadeiramente o Brasil para o Gabriel Monteiro, para o senhor, para o cameraman, mas para os nossos filhos e netos. Eles merecem viver um Brasil que nós não estamos vivendo, com mais liberdade, mais segurança, polícia respeitada, jornalismo sério e verdadeiro, não parcial, governantes preocupados com o povo e não com os seus bolsos. Então é isso que eu tenho para dizer para essa população que eu tanto respeito, tenho um carinho e tenho certeza, eu vou voltar. Show de bola, meu amigo? Minhas continências.